Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje, maduros e convictos. Vamos entender de acordo com a Palavra de Deus, ainda estudando o livro de Paulo. Amém? Vamos lá, vamos junto. Primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia, como sempre. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e também o pão de cada dia que o Senhor coloca sobre a nossa casa, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos, derrama o Espírito Santo sobre eles e em mim, para que possamos entender tuas santas palavras. Graças te damos por mais esse dia e por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Muito bem. Maduros e convictos. Vamos entender, de acordo com a Bíblia. Paulo tinha um propósito. O apóstolo Paulo tinha um propósito. Tá? Ter um propósito essencial para realizar um empreendimento. Qual? O ministério de Paulo e seus o ministério de Paulo e seus cooperadores, tá? Exemplifica essa determinação. Os resultados falam por si mesmo o que aconteceu. Por exemplo, o evangelho espalhou no mundo dos dias de Paulo, pelo mundo todo. O evangelho se espalhou. Paulo não perdia o foco, né, de preparar um povo para a volta de Jesus. Paulo não perdia esse foco. É isso que nós temos que fazer. Seguir o foco de Paulo. Preparar as pessoas para a volta de Jesus, que está bem próxima. Queridos, a história se repete. Jesus disse que vai voltar. Aleluia! Bendito seja a volta dele logo. Do jeito que as coisas estão andando, nós queremos Jesus para hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, nós vamos ler. Está escrito assim, tá? Colossenses capítulo 4, versículo 12. Ele fala: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós o servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele fala aqui, versículo 13. É Paulo falando, elogiando Epáfras. E ele fala, e dele dou testemunho, Paulo falou, de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos o de Herápolis. Tá vendo? E ele ainda fala, saudai Luca, o médico amado, e também Demas. Irmãos, o foco de Paulo era esse. A pregação do evangelho. Levar ao conhecimento das pessoas do amor de Cristo. Do que ele fez por nós, do caráter do Pai que Cristo veio mostrar. Veja que, mesmo que Paulo não tenha ido pessoalmente a Laodiceia e a Herápolis, ele mandou cartas para essas igrejas e elogiou ali Epáfras, a quem ele mandou. Paulo queria manter
as almas salvas, firmes na fé. Amados, não é só aceitar a Jesus, viu? Como Salvador. Porque muitos aceitam, mas muitos também abandonam Jesus Cristo. Tá? Ao longo do tempo eles abandonam Jesus Cristo. E nós deveremos orar um pelos outros como Paulo fazia. Paulo era um profundo orador. Orava pelos outros, até aqueles que ele não conhecia. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis. Vamos analisar aqui, meu irmão, os elementos dessas orações de Paulo. Primeiro, Paulo queria que eles fossem conservados na fé, firmes, inabaláveis, tá? Contra o quê? Contra as ciladas do diabo e as forças do mal. De que forma? Vestido de toda a armadura de Deus. Você vê em Atos, capítulo 9, versículo 16, lá diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Será que Paulo sofreu? Palavras de Jesus, isso aqui. Palavras de Deus. Será que o apóstolo Paulo sofreu o que Deus falou para ele? Vou mostrar para ele como deve sofrer pelo meu nome. Queridos, aqui Deus falando para Paulo, tá? Realmente, meu amado irmão, depois de Jesus Cristo, Paulo foi o apóstolo discípulo que mais sofreu, mais perseguições, mais naufrágios, mais açoites, mais apredejamentos, mais noites sem dormir, dormindo no meio da rua, dormindo escondido. Paulo sofreu muito, mas nunca perdeu o foco de mostrar para as pessoas quem era Jesus. Paulo queria que o evangelho crescesse, tá? Então, mais apredejamento também, foi apedrejado, Paulo açoitado várias vezes. Sem falar nas prisões. Com tudo isso, ainda tinha as prisões para atrapalhar ele. E dentro das prisões, mesmo assim, ele pregava. E converteu muitas pessoas. Tá? Isso nos ajuda, sabe o quê? A entender as dificuldades que enfrentamos hoje em nossa vida. Também não é fácil falar de Jesus em muitos lugares. E também vamos ser perseguidos. Muitos já são. Você e eu, que amamos a Jesus, devemos viver uma vida de santidade e a Jesus. E vamos também sofrer perseguições dentro e fora da igreja. Dentro da igreja e fora da igreja. Paulo sofreu perseguições dentro da igreja e fora da igreja também. Foi açoitado, foi apedrejado, chicoteado, preso, 3 vezes por naufrágios. Paulo sofreu, dormia em beira de estrada, escondidos. Mas o foco de Paulo sempre foi levar o evangelho e mostrar quem era Jesus Cristo. Amados, para terminar, tudo isso que Paulo sofreu, os cristãos vão sofrer nos últimos dias também. E já estamos nos últimos dias. Muitos cristãos sofrem perseguições
em países que nós não conhecemos. Sofre perseguições na sua casa, fora, no trabalho, dentro da igreja. Quando uma pessoa começa a falar dentro da igreja a realidade, sabe o que acontece? As pessoas falam que está julgando. Elas não querem aceitar a verdade. Você e eu, meus amados, que amamos a Jesus, né? E devemos viver uma vida de santidade a Jesus, e vamos também sofrer essas perseguições, mas tem uma coisa: permaneça firme em Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aonde vocês estiverem, sendo santificado no Espírito Santo, pois Jesus disse: a sua coroa está preparada. Então, maduros e convictos. Paulo era bem amadurecido. Meu irmão, amadurecido não a ponto de cair. Uma fruta, quando está no pé, que ela amadurece demais, e quando ela cai, ela se racha. Amadurecido significa estar firme. Está convicto daquilo que quer. Amém? Que Deus tome conta de você. Tome conta da sua vida, onde você estiver. Tome conta das nossas famílias. Porque Jesus está às portas. Levanta a cabeça. Porque a redenção se aproxima e está mais perto que quando no princípio vocês creram. Jesus está voltando, meu irmão. E nós vamos ter que prestar conta para Ele de todos os nossos defeitos e também de todas as nossas qualidades. A Bíblia fala que Deus vai cobrar tudo. Tanto as nossas qualidades, tanto que nós fizemos de bom, como fizemos de ruim. Não vai escapar ninguém. Então, maduros e convictos. Próximo estudo. No mundo, né? Mas não do mundo. Olha só. No mundo, mas não do mundo. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia amanhã, tá bom? Com a graça do nosso Senhor. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, vamos junto. Mostra isso para as pessoas. Seja um pregador também. Porque quando você está fazendo isso, você está sendo um pregador. Você pode dizer: irmão João, eu não tenho facilidade de falar assim de Deus como você. Mas você tem outro dom, meu irmão. Aproveita a internet enquanto você pode. Paulo não tinha isso. Paulo, além de andar muito a pé, mais de 21.000, né? E meio quilômetros a pé. Às vezes de barco, quando ajudava ele. Imagina nós hoje que temos uma facilidade enorme de atravessar o mundo através da internet. Aproveite enquanto você pode. Seja um pregador. Compartilha com as pessoas. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Fica com a paz do Senhor.